A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui quem vos fala é o presbítero Marcos Vinícius. E nesse momento Deus tem uma palavra de cura para a sua alma. Deus tem uma palavra de libertação para a sua alma. Você que se encontra perdido, perdida, longe do Senhor, através desta palavra, Deus ele vai te encontrar, Deus ele vai te trazer novamente para a presença dele, para que você possa entender que o Deus das causas impossíveis, ele é um Deus vivo, forte e que muda e que salva e que liberta as almas que estão precisando de ajuda. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido os irmãos a estar lendo conosco 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 a 11. Elias é levado para o céu. E quando da ascensão de Elias a Deus, na agitação dos céus, foi Elias a Eliseu a Gigal. E disse Elias a Eliseu: permanece aqui, pois Deus enviou-me a Betel. Porém disse Eliseu: vive Deus e vive tua alma, que não te deixarei. E desceram a Betel, e saíram os filhos dos profetas que estavam em Betel a Eliseu, e disseram-lhe: sabes que hoje Deus tomará teu senhor por sobre tua cabeça. E disse: eu também o sei, calai-vos. Elias lhe disse: Eliseu, permanece aqui, pois Deus enviou-me a Jericó. Respondeu Eliseu: vive Deus e vive a tua alma, que não te deixarei. E vieram a Jericó. E chegaram-se os filhos dos profetas que estavam em Jericó a Eliseu, e disseram-lhe: sabes que hoje Deus tomará teu senhor por sobre tua cabeça? E disse: eu também o sei, calai-vos. E disse-lhe Elias: permanece aqui, pois Deus enviou-me ao Jordão. Respondeu Eliseu: vive Deus e vive a tua alma, que não te deixarei. E seguiram os dois juntos. E 50 homens dos filhos dos profetas foram e ficaram em pé de frente a eles, de longe, e ambos ficaram em pé junto ao Jordão. E tomou Elias a sua capa e dobrou-a, bateu nas águas, e estas se dividiram em duas partes, e passaram os dois em terra seca. E quando eles passaram, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: que agora seja uma porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: difícil coisa me pediste, porém, se me vires ser tomados por sobre ti, assim se te fará a ti, e senão não se fará. Andando eles e conversando, eis que surgem carro de fogo e seus cavaleiros, e seus carro de fogo e seus cavalos de fogo, separando-os um do outro, e subiu Elias num redemoinho. Meus irmãos, essa palavra aqui é uma palavra muito forte da parte de Deus, que contém muitos ensinamentos, muitas direções para todas as áreas da sua vida. E eu te peço que você fique até o final para você entender algumas coisas que Deus tem para te direcionar através da palavra dele. Meus irmãos, a Bíblia fala em 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 em diante, que quando da ascensão de Elias a Deus, na agitação dos céus, foi Elias a Eliseu a Gilgal.
E Elias, sendo homem de Deus, Elias, sendo escolhido por Deus para profetizar, para manifestar o poder de Deus e o conserto sobre o povo de Israel, Elias, como homem de Deus, ele teve por missão, dada por Deus, de ungir Eliseu por profeta em lugar de Elias, porque logo após Elias iria partir para o céu. Então Deus mandou preparar um sucessor para dar continuidade à obra de Deus. Então a Bíblia fala que quando da ascensão de Elias a Deus, na agitação dos céus, foi Elias até Eliseu a Gigal. Meus irmãos, isso é muito lindo, porque a missão do profeta, a missão da profetisa, da mulher de Deus, a missão do pastor, a missão do obreiro, da obreira, é de ir em encontro às almas que Deus chamou e que Deus preparou nessa terra e ungir ela para a obra do Senhor. O homem de Deus, ele não prega, ele não vive da obra para si mesmo. Ele prega a palavra para ensinar a alma. Ele ensina a palavra para ensinar a alma. Ele corrige as almas através da palavra do Senhor. Ele repreende para ensinar às almas o caminho da verdade. Porque essa é a missão de Jesus. É ir de encontro às almas que estão perdidas e que têm chamado de Deus nessa terra. Então Elias, sendo homem de Deus, ele foi em busca da alma que Deus tinha colocado no coração dele, para ele ungir por profeta no lugar de Elias. Porque Eliseu tinha chamado e ele seria um profeta, assim como Elias era, como foi, para dar continuidade à obra do Senhor. Então, o homem de Deus, ele nunca é homem de Deus para se beneficiar. Ele não tem um título, ele não tem um cargo para se beneficiar, só simplesmente por status, por dizer que é homem de Deus, que prega, que canta, que louva. Não, meus irmãos, não se engane com isso. O homem de Deus, ele ora pelas almas que estão doentes. O verdadeiro homem de Deus, ele jejua, ele ensina o caminho da verdade. O pastor de verdade, o pastor de Deus, ele dá a alma pelas ovelhas. Meus irmãos, chega de ser enganado por falsos homens de Deus. Se você vai numa igreja, se você está numa igreja que esse homem se diz de Deus e ele não se preocupa com a sua alma, ele não se preocupa com a sua vida espiritual, ele não se preocupa com o estado de vida que você está vivendo, não o considera como homem de Deus. Porque um homem de Deus, ele vai atrás das almas que tem chamado, que está sofrendo e que está doente. Louvado seja Deus. Então Elias, sendo homem de Deus, ele foi a Eliseu, a Gigal. E disse Elias para Eliseu: permanece aqui. Quando ele tinha chegado em Gigal, permanece aqui, porque Deus me enviou a Betel. Porém disse Eliseu: vive Deus e vive a tua alma, que não te deixarei. Então eles desceram a Betel. Meus irmãos, há diversos fatos, há diversas provas que nós podemos ter dentre esse texto, como no livro de 1 Reis, desde o capítulo 1 até o último capítulo, que Elias, antes de Elias conhecer Eliseu, ou Eliseu conhecer Elias, ele já era homem de Deus, ele já tinha profetizado, ele já tinha levado a palavra de Deus para os reis de Israel, para o povo de Deus se consertar, ou seja, já havia tido uma manifestação do poder de Deus através da vida de Elias. E eu creio que mesmo Eliseu, sendo o sucessor de Elias, eu creio que mesmo Eliseu não conhecendo Elias,
Eu creio que ele já tinha ouvido e ouvido falar das coisas que Elias fazia. Então, como pode Eliseu, conhecendo Elias logo no começo, ele não queria abandonar Elias. Elias já falou: olha, você permanece aqui porque Deus me enviou para Betel. A chamada é comigo. Deus me enviou para Betel. Permanece aqui que eu vou lá. Mas Eliseu disse: vive Deus e vive a tua alma, que eu não vou te deixar. Porque eu creio que ele já tinha visto o manifestar de Deus sobre a vida dele alguns tempos atrás. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, antes de você seguir alguém, antes de você querer viver com alguém, seguir alguém, ter alguém como amizade, você tem que buscar, louvado seja Deus, você tem que buscar o histórico dessa pessoa. Você tem que buscar o que essa pessoa já fez, o que ela já cometeu, quais são as intenções dessa pessoa, se ela é uma pessoa de Deus, se ela não é. Porque nós não podemos seguir qualquer pessoa, meus irmãos. Nós não podemos acompanhar qualquer pessoa, porque tem pessoas que entram na nossa vida que você acompanha e que você está permitindo te acompanhar, que sem você perceber está destruindo a tua vida, está destruindo a tua família, está destruindo o teu casamento, por conta de você não querer entender a intenção dessa pessoa na sua vida, por conta de você não buscar no passado quem era essa pessoa, ou quem é essa pessoa, o que ela fez, quais são as intenções dessa pessoa na sua vida. Porque eu creio que Eliseu, ele já tinha visto os feitos que Elias tinha feito nessa terra. Elias era homem de Deus. Por onde o homem de Deus passa, ele deixa um rastro, ele deixa algo de Deus ali. Então eu creio que Eliseu já tinha visto algo muito forte na vida de Elias, a ponto de Elias falar: olha, Deus me enviou para Betel, fica aqui. Mas ele disse: vive Deus e vive a tua alma, que eu não vou te deixar. Eu creio Eliseu pensando, esse homem de Deus, que obedece à palavra de Deus, que vive pela palavra de Deus e não se dobra diante dos deuses, eu não vou abandonar ele. É esse tipo de homem que eu quero na minha vida. É esse tipo de amizade de Deus que eu quero para a minha vida. Eu creio Eliseu pensando. Então, meus irmãos e minhas irmãs, antes de você trazer alguém para a sua vida, comece a refletir sobre as intenções dela. Comece a olhar para o que essa pessoa faz, o que ela já fez, para você não trazer vento para a sua vida, para você não trazer tempestade para a sua vida e acabar com a sua vida. Porque é assim, tem pessoas que entram na nossa vida que não vêm de Deus. O próprio diabo envia aquela pessoa para entrar na nossa vida. E quando ela entra, a nossa vida, ela é destruída. Ela é aniquilada. Mas aniquilada como, meu irmão? Mas destruída como? Com fofocas, com conversas indecentes, com convites que essa amizade, que esse amigo, que essa amiga faz, que sem você perceber está te levando à destruição da sua vida, do seu lar, do seu casamento. Então Eliseu não queria deixar ele, porque ele era homem de Deus. Então a Bíblia fala: e desceram a Betel. Aí a Bíblia fala que os filhos dos profetas que estavam em Betel, aonde eles foram, disse para Eliseu, que seria o sucessor de Elias: sabes hoje que Deus tomará o teu Senhor por sobre tua cabeça. E disse: eu também o sei, calai vós. Meus irmãos chegaram para Eliseu e falaram para Eliseu: olha, você sabe que hoje Deus vai tomar o teu Senhor. Só que esse Senhor aqui é com letra minúscula. Não está falando do Senhor nosso Deus, está falando do Senhor da terra, como autoridade terrena. Estavam falando: olha, você sabe que hoje Deus vai levar o teu Senhor, né?
vai tomar o teu senhor por sobre tua cabeça, vai levar ele para o céu, né? Aí ele disse: eu também o sei, o calai-vos. E a Bíblia fala que Elias disse para Eliseu: novamente, permanece aqui, pois Deus enviou-me a Jericó. E respondeu Eliseu de novo: vive Deus e vive a tua alma, que não te deixarei. Eles foram para Jericó. A Bíblia fala: quando eles chegaram em Jericó, os filhos dos profetas que estavam em Jericó, os homens de Deus que estavam em Jericó, disse para Eliseu novamente. Outras pessoas disseram a mesma coisa que os homens de Deus que estavam em Betel disseram para Eliseu: sabes hoje que Deus tomará o teu senhor por sobre tua cabeça. E disse: eu também o sei, calai vós. Nesses dois versículos 3 e 4 tem semelhante mesmo, quase as mesmas intenções, só muda as palavras, porque eles foram para lugares diferentes e vieram homens de Deus diferentes confirmar e falar as mesmas coisas que ele já sabia. Então nós vamos ver que, mesmo sendo os dois versículos semelhantes, há um ensinamento diferente para cada um. O primeiro ensinamento, louvado seja o nome do Senhor, é que Elias, ele iria trilhar um caminho que era dele. Quando Deus falou: Elias vai para Betel, Elias vai para Jericó, e Elias fala para Eliseu: olha, fica aqui, é porque Elias está querendo falar: olha, Eliseu, o caminho que eu vou levar é meu, a estrada que Deus me mandou ir é minha. Você não precisa caminhar junto comigo. Esse fardo quem está levando sou eu, não é você. Então permaneça aqui. O primeiro ensinamento. Mas Eliseu disse: vive Deus e vive a tua alma, que não o te deixarei. Então entenda que o homem de Deus de verdade, ele não coloca o problema em cima das pessoas. O homem de Deus de verdade, ele não sobrecarrega o seu próximo, ele não carrega, ele não enfarda o seu próximo. Meus irmãos, a direção que Deus deu para Elias era somente de Elias, não era de Eliseu. Por isso que Elias falou para Eliseu: Eliseu, fica aqui porque eu vou para Jericó, eu vou para Betel. Deus que me mandou, Deus não falou para você ir, Deus falou para mim ir, porque esse caminho é meu, esse fardo é meu, então eu vou carregar ele sozinho. Só que, meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo, uma geração que o crente, a serva e o servo de Deus, o pastor, o profeta, o homem de Deus, em vez de carregar o fardo do seu próximo, ele está colocando mais fardo ainda em cima do próximo. Ele está colocando mais peso ainda em cima do próximo, em cima do novo convertido. E a Bíblia fala que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Não é você colocar carga uns nos outros. Não é você colocar problemas em cima das pessoas. É você pegar a carga daquela pessoa. Se você tem estrutura espiritual, se você tem uma vida com Deus, uma vida íntima e consegue suportar a carga do seu irmão, suportar o problema do seu irmão, vai lá e pega a carga e suporte a carga dele, mas não coloque mais carga nele, não coloque mais dificuldade do que ele já está tendo. Louvado seja Deus. Porque, meus irmãos, nós devemos ajudar o nosso próximo e não piorar a vida do nosso próximo. Então Elias, como homem de Deus, ele queria trilhar o caminho que era dele e não colocar aquele caminho no ombro de Eliseu. Por isso que ele disse para Eliseu, eu repito: Eliseu, fica aqui porque Deus me enviou para Betel, Deus me enviou para Jericó. Só que Eliseu
ele não queria deixar Elias. Então o fardo que ele estava pegando, que não era dele, agora seria dele. Ou seja, o problema que não era dele, agora está sendo dele. Porque ele escolheu, ninguém colocou o fardo nele, ele escolheu levar aquele fardo, porque ele sabia que andar com o homem de Deus, caminhar com o homem de Deus, é entender que mesmo carregando o fardo, carregando o peso junto com o homem de Deus, é entender que Deus irá capacitar e suportar a caminhada dos homens de Deus, mesmo você levando a carga do seu próximo. Assim como Eliseu estava ajudando Elias a caminhar pelos lugares que Deus mandara a Elias. Então, esse é o primeiro ensinamento. O segundo ensinamento é que nesses 2 versículos, e no versículo 5, a Bíblia fala que Eliseu disse as mesmas palavras. Eliseu disse, quando os profetas falaram para ele, olha, hoje você sabe que Deus vai tomar o teu Senhor sobre tua cabeça, né? Ele disse, eu também sei, calai-vos. Sobre 3 vezes, ele disse para os homens de Deus, dos três lugares que Deus enviou Elias, mas que Eliseu decidiu ir com Elias. Então, nesses 3 lugares que Eliseu foi com Elias, ele ouviu as mesmas palavras e deu as mesmas respostas. Sabe por quê? Porque, primeiro, Eliseu sabia, bem antes mesmo de chegarem para ele falarem, olha, o teu Senhor vai ser tomado sobre tua cabeça. Você vai ficar sem o teu Senhor. Deus vai levar o teu Senhor. Você vai ficar sozinho. E nessas 3 vezes que ele ouviu isso, ele disse, eu também o sei, calai-vos. Parece até mesmo que ele está sendo um pouco duro, né? Parece até mesmo que ele está sendo um pouco ignorante, um pouco rude, a ponto de chegar e falar para profetas, calai-vos, eu também sei. Mas ele não disse isso num sentido ruim. Ele disse, eu também o sei, calai-vos, porque verdadeiramente ele sabia que o Senhor dele seria tomado sobre a cabeça dele. Ele sabia que Deus levaria ele e que ele seria sucessor de Elias, que seria profeta, depois que Elias partisse. Então, meus irmãos, olha que ensinamento maravilhoso. Quem anda com o homem de Deus sabe e entende e recebe revelações que o homem de Deus também recebe, que também tem e que também poderá ter. Meus irmãos, Elias, era só para Elias saber que Deus levaria ele para fora dessa terra. Era só para Elias saber, mas como Eliseu estava andando com Elias, Elias teve que compartilhar essa revelação que se cumpriria, que Deus levaria Elias para o céu. Ou seja, quem anda com o homem de Deus entende as revelações de Deus. Quem anda com o homem de Deus ouve e também tem as mesmas revelações do que os homens de Deus, porque está andando com o homem de Deus, porque está acompanhando o homem de Deus. Meus irmãos, assim como um homem caminha com pessoas erradas e atrai coisas erradas, assim como um homem com uma vida errante atrai coisas errantes para a vida dele, assim também é para o homem de Deus. Para quem caminha com o homem de Deus, atrai coisas que são de Deus. Quem anda com Deus, quem fala com Deus, quem conversa com Deus, quem tem intimidade com Deus, vai absorver, vai receber, vai tomar posse das coisas que são de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Então Eliseu sabia em todas as palavras que disseram para ele. Por quê? Porque ele estava andando com o homem de Deus. Então, meus irmãos, nós temos que selecionar, eu torno a falar, as amizades e as companhias que nós estamos tendo. Se você anda com pessoa que não fala de Deus, não quer Deus, você vai trazer coisas que não são de Deus para a sua vida, que não tem nada a ver com Deus. Mas se você anda com o homem de Deus, você vai receber e vai ouvir coisas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, pela terceira vez no versículo 5, quando os filhos dos profetas que estavam em Jericó, pela terceira vez, disse para Eliseu que Eliseu ficaria sem o Senhor dele, que Deus tomaria, que Deus levaria Elias para o céu, ele disse: eu também o sei, calai-vos. Aí no versículo 6, pela quarta vez, Elias fala a mesma coisa: permanece aqui, porque Deus me enviou ao Jordão. Aí respondeu Eliseu a mesma coisa: vive Deus e vive a tua alma, que não te deixarei. E seguiram os dois juntos. Pela quarta vez, Elias não querendo impor carga sobre Eliseu, mas Eliseu querendo receber e dividir a carga de Elias na caminhada de Deus. Meus irmãos, é de pessoas assim que nós precisamos. É de pessoas assim que você precisa na sua vida. Não é pessoas que chegam para você falando só problema. Não é pessoas que chegam para você desabafando coisas que nem você está suportando. Mas você precisa de pessoas na sua vida que chegam para você e falam: minha irmã, o que está acontecendo com você? O que está acontecendo? O que está vindo com você? Eu posso te ajudar? Eu posso orar pela sua vida, eu posso jejuar pela sua vida, eu posso te levar uma palavra de Deus, eu posso te dar um conselho de Deus, eu posso te dar uma direção de Deus. É de pessoas assim que nós precisamos, não de pessoas que chegam e sobrecarrega a minha e a sua vida com problemas, porque nós já temos problemas. Ainda mais sobrecarregar a nossa vida com problema de pessoas. Se você não tiver suporte espiritual para aguentar a carga do seu próximo, é diferente. O homem de Deus que tem vida com Deus, ele tem uma intimidade com o Senhor, ele consegue ouvir problemas, ele consegue ajudar pessoas mesmo tendo problema, porque ele está preparado, ele está capacitado por Deus para isso, ele foi chamado para isso. Mas uma pessoa que ainda não tem Deus, que ainda está começando na caminhada, absorver conversas, absorver problemas, só vai piorar a vida desse ser humano, só vai piorar e aumentar as dificuldades na vida dele e na vida dela, por ele e por ela não ter suporte espiritual. Louvado seja Deus. Então a Bíblia fala que quando eles chegaram a Jordão, os dois juntos, 50 dos homens dos filhos dos profetas que estavam em Jordão ficaram em pé, de frente para eles, de longe, de frente para Elias e Eliseu. Só que eles ficaram de longe. E os dois ficaram em pé junto ao Jordão. E tomou Elias a sua capa e dobrou e bateu ela nas águas. E as águas se dividiram em duas partes e passaram os dois em terra seca. Meus irmãos, esse ato aqui Deus me faz lembrar, é semelhante a Moisés quando Deus fala: olha, quando você chegar de frente àquele mar, estende a sua mão sobre o mar. E Moisés, quando chega diante daquele mar, sendo perseguido por Faraó e seus cavaleiros,
que vinham vindo atrás, ele estende a mão sobre o mar e o mar se divide em duas partes, e os filhos de Israel, a Bíblia fala, que eles passaram em terra seca, porque as águas ficaram como um muro à sua direita e à sua esquerda, e os filhos de Israel passaram em terra seca. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o que me chama a atenção é que os profetas que estavam em Jordão, eles ficaram de longe, e só ficou diante daquele rio Jordão Elias e Eliseu. Sabe por causa de quê? Às vezes a gente para pensar e ver. Às vezes você pode pensar que não tem pessoas te olhando quando você faz as coisas, mas eu falo para a sua vida e te mostro biblicamente que tem pessoas te olhando. Tudo que você faz, as coisas que você faz, sempre vai ter alguém de longe que vai estar vendo o que você está fazendo. Sempre vai estar alguém, sendo ele de Deus, sendo ela não de Deus, sendo ele crente ou ela não crente. Entenda que sempre vai ter alguém de longe te olhando. Sempre vai ter alguém de longe te observando. Sempre vai ter alguém de longe te tendo como referência, te tendo como homem de Deus e exemplo de homem de Deus nessa terra. Louvado seja Deus, porque foi isso que aconteceu. Elias e Eliseu ficaram de frente ao rio Jordão, só que os profetas que estavam naquele lugar ficaram de longe. Só que eles ficaram de longe e olhando Elias e Eliseu. Louvado seja Deus. Então Elias e Eliseu passou em terra seca, porque quando Elias bateu a capa dele dobrada naquelas águas, as águas se dividiram. E tinha profetas que estavam olhando Elias e Eliseu passando em terra seca. Então guarde isso para a sua vida. Sempre haverá alguém olhando e vigiando a sua vida. Por isso que você tem que vigiar quando você está sozinho. Por isso que você tem que vigiar quando você está com pessoas em lugares, porque sempre tem alguém te vigiando. Às vezes você pode pensar, aqui eu posso pecar sozinho, aqui eu posso pecar que ninguém está vendo. Não, sempre tem alguém te vendo. Se o homem não estiver te vendo, Deus ele está te vendo. Você pode se esconder do homem, você pode pecar e o homem não te vê, mas Deus sempre está te vendo. Deus sempre está te contemplando, porque diante da face de Deus nenhum homem pode se esconder. Louvado seja Deus. Por causa da sua onisciência, Ele sabe de tudo. Louvado seja Deus. Aí a Bíblia fala no versículo 9, 10 e 11 para finalizar. E quando eles passaram por aonde? Em terra seca, diante do rio Jordão. Elias perguntou para Eliseu: que queres que te faça antes que seja tomado de ti? E disse Eliseu: que agora seja uma porção dobrada do teu espírito sobre mim. E Elias disse: difícil coisa me pediste, porém, se me vires ser tomado por sobre ti, assim te fará a ti, e se não, não se fará. E quando eles estavam andando e conversando, surgiu um carro de fogo e seus cavaleiros de fogo, e separou um do outro, e subiu Elias naquele redemoinho, porque ele já tinha falado, e Eliseu já sabia que ele seria tomado para o céu vivo. Então olha o ensinamento de Deus para a nossa vida. Esse ato aqui que Elias tem para Eliseu de perguntar o que queres que te faça, é semelhante a Jesus quando estava em Jericó, no Novo Testamento, que Jesus chega para o cego Bartimeu e pergunta para o cego Bartimeu: o que queres que eu te faça? E o cego Bartimeu disse: que eu veja. Então, meus irmãos, Eliseu, ele poderia pedir tantas coisas para Elias. Elias, como homem de Deus, ele era sucedido. Ele tinha os bens dele, ele era um abençoado, era um homem de Deus. Ou seja, ele poderia dar qualquer coisa para Eliseu. Coisas materiais,
casa, carro, bens. Só que o que me chama a atenção é que entre tantas milhões de coisas que Eliseu poderia pedir, ele não pede o que é material, ele não pede o que é físico, o que ele pode tocar. Ele pede algo espiritual. Mas, irmão, o que Eliseu pediu a Elias que foi espiritual? Ele pediu a porção dobrada do Espírito Santo que estava sobre a vida de Elias. Porque o que Elias fazia, os milagres, os prodígios e maravilhas que Elias fazia, Eliseu também queria fazer. Ele poderia ter pedido uma casa, um carro, só que ele pediu algo espiritual da parte do Senhor e dobrado ainda, a ponto de Elias falar: olha, você está me pedindo uma dura coisa, hein? É difícil o que você está me pedindo, mas assim se te fará. Então, meus irmãos, ser crente, viver com Deus, é entender que as coisas espirituais sempre vai estar em prioridade. O que são as coisas espirituais? É você chegar perante a Deus e pedir a Deus livramento, é pedir a Deus intimidade, é você pedir a Deus para te usar na pregação da palavra, é você pedir a Deus para te ensinar a orar, é você pedir a Deus para te ensinar a jejuar. Meus irmãos, os crentes de hoje em dia só querem saber de pedir coisas materiais para Deus. Deus me dá casa, Deus me dá carro, Deus faz isso, Deus faz aquilo. E se Deus não fizer, ele ou ela quer sair da igreja, ele ou ela fica bicuda com Deus, fica tristezinho, fica tristezinha com Deus, porque Deus não quer dar. Mas não é porque Deus não quer dar, Ele pode dar, Ele pode fazer. Só que a prioridade do crente é pedir o que é do céu, é pedir o que não é dessa terra. Porque o que é dessa terra vai passar, mas o que é do céu permanece para sempre. Então o crente, o servo de Deus, ele vive pelas promessas espirituais. Ele vive pela obediência da palavra do Senhor. Ele não vive de milagres, ele não vive de cura, ele não vive de coisas materiais, ele vive pela posse e pela vitória espiritual que ele recebeu de Jesus, a salvação eterna. E a consequência dos bens materiais, dos sonhos, das riquezas, é como consequência da obediência da cruz. É como consequência de uma vida com Deus, uma vida espiritual. Então assim foi, andando ele com Elias, quando o carro de fogo junto com os cavaleiros tomou Elias, ali um ficou separado do outro, e ele foi tomado para o céu. Então, meus irmãos, eu sei que nós temos sonhos, pedidos, coisas a realizarem, mas se você puder pedir a Deus, sempre peça as coisas espirituais. Sempre peça aquilo que não pode ser consumido e nem roubado pelo homem, que são as coisas espirituais, e que ninguém e nada pode roubar e nem consumir, porque vem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.